Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria convidar você a separar alguns minutos no seu dia para meditar na palavra do Senhor. Nosso texto hoje está lá em Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo de número 16. Êxodo 17, do 8 ao 16. O texto diz assim: Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Ameleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Ameleque, e Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Ameleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Ele se sentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Ameleque e seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memorial num livro, relata aos ouvidos de Josué que eu hei de riscar totalmente a memória de Ameleque de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar, ao qual chamou Jeová Nissi, e disse: Porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Ameleque de geração em geração. O povo de Israel enfrenta aqui sua primeira batalha depois da saída do Egito. É a primeira vez que eles vão ter um enfrentamento, uma guerra. E eles se encontram agora aqui. E Amaleque se levanta, esse povo é um povo nômade, se levanta contra eles. É interessante que Josué aparece aqui na história e ele é designado como o comandante daqueles que iriam para a batalha. Moisés sobe ao monte e o texto nos faz perceber que ele levanta o seu bordão, levanta a sua vara, a mesma vara que ele tinha tocado no rio, no Nilo, que ele tinha feito através dela abrir o mar, a jorrar a água da rocha. Agora, novamente, ela está erguida sobre o povo. E quando ela está levantada, o povo vence. E quando ele cansa e ela está abaixada, o povo perde. Tanto é que Arão e Ur vão ajudá-lo. Ele vai sentar sobre uma pedra, eles vão ficar sustentando seus braços. E assim vai até o final, até que a vitória seja completa dos israelitas. O que esse texto nos faz pensar e que eu gostaria que você visse? Qual é a mensagem central que esse texto tenta nos trazer? Ela aparece lá no finalzinho. No penúltimo versículo que nós lemos, Moisés edificou ali um altar, ele chamou Jeová Nissi. Jeová Nissi significa Jeová é a nossa bandeira, Yahvé é a nossa bandeira. Quando a gente pensa em bandeira hoje, a gente lembra de uma haste, um mastro, e de um tecido que vai assim preso nessa haste, e aquele tecido tem às vezes um emblema, uma figura, um símbolo, uma cor que represente algo. Quando a gente olha aqui, a ideia de bandeira aqui não é só, não tem muito a ver com o tecido que flamejante, não era muito a prática deles. É mais, o Senhor é o meu estandarte. Provavelmente aqui, quando Moisés chama, assim, ele está pensando não numa bandeira, um mastro com um tecido que balança ao vento. Ele está pensando mais no seu próprio, sua própria vara. O Senhor é o nosso estandarte. O Senhor é o nosso bordão. O Senhor é que vai à nossa frente. É essa a ideia. Então, quando nós olhamos para o texto, o que ele tenta nos mostrar, ele ressalta a liderança de Moisés sobre o povo em todas as circunstâncias, mas o que ele tenta nos mostrar é que a vitória pertence ao Senhor, que o Senhor é o nosso instrumento de vitória, é a fonte da vitória. O Senhor é quem proporciona a vitória. A vitória desse povo não está na força de Josué, na espada de Josué ou na habilidade dos guerreiros. Tanto é que quando os braços de Moisés se abaixam, eles começam a perder. A vitória aqui não está na capacidade guerreira deste povo. A vitória está aqui no poder de Deus, que é o nosso estandarte, a nossa bandeira, o símbolo da nossa vitória. Deus é a fonte de vitória. E aí podemos pensar que podemos aplicar isso à nossa vida, às circunstâncias que nós vivemos, às dificuldades que passamos, as lutas que enfrentamos. Deus está conosco e Ele é a nossa vitória. Mas ele fala de algo muito maior do que isso.
Olhar somente esse aspecto é bem raso. Ele fala de algo muito mais profundo. O Senhor é a nossa vitória. A nossa vitória é completa e definitiva. Nós estávamos mortos e fomos trazidos para a vida. Éramos dominados pelo pecado, escravizados pelo pecado e fomos libertos. Havia uma condenação de morte sobre nós e agora há uma absolvição e um decreto de vida colocado sobre nós. Estávamos derrotados. A figura aqui é de que nós estávamos destinados a ser, assim como ele fala aqui sobre Ameleque no finalzinho do texto, nós estávamos destinados a sermos riscados totalmente debaixo do céu, destruídos, aniquilados. É a condenação eterna que espera os homens sem Cristo. É a destruição eterna que nos aguardava. É a condenação eterna que estava reservada para nós, mas porque ele é a nossa vitória, a nossa bandeira, o nosso estandarte, porque ele é o Senhor que vence por nós naquela cruz. Podemos celebrar, fazer um altar, adorar ao Senhor e dizer: o Senhor é a nossa bandeira, ele é o nosso estandarte, o Senhor é o símbolo da nossa vitória, ele é a fonte da nossa vitória. Perceba que quando nós olhamos para esse texto, a mensagem principal que deve encher os nossos corações: todos nós estávamos destinados à morte, todos nós estávamos derrotados, condenados a sermos aniquilados, destruídos, vencidos por conta do nosso pecado. Mas Cristo venceu a morte no nosso lugar. Cristo venceu a condenação ao ressuscitar de entre os mortos após a sua cruz. Ele nos conduz em vitória. Enquanto estivermos debaixo da sua mão de poder, enquanto ele estiver erguido sobre nós, enquanto ele estiver levantado sobre nós, caminharemos confiados na sua vitória. E assim venceremos. Venceremos a batalha contra o pecado, venceremos a batalha contra a morte, venceremos a batalha contra a condenação das nossas almas. No final, estaremos adorando ao Senhor, louvando o seu nome e dizendo: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. Glórias ao nome dele. Amém.